E aí, galera, tudo certo? Cara, hoje eu decidi fazer um negócio diferente aqui, tá? Eu não sei se você sabe, mas em 2017, vai fazer 5 anos agora, eu me apresentei no TEDx, né? E foi um momento incrível, assim, foi uma experiência muito legal, porque primeiro que foi desafiador, eu tive que, né, organizar as minhas ideias, eu tive que organizar uma experiência ali também para conseguir passar isso, né, para o nosso público, uma responsabilidade grande, trazendo, né, alguns aprendizados aí que eu tive ao longo dos anos, né, nesse momento, quando eu fiz, eu tinha acabado de sair da empresa que eu trabalhava para ficar 100% na Motim, né? A Motim já existia, mas eu trabalhava e tocava Motim ao mesmo tempo, eu fiz isso quase 2 anos, né? E aí, nesse momento, então, foi assim um marco mesmo, né? E eu acho que vai ser legal mostrar um pouco aqui, falar algumas coisas também, dar alguns detalhes aqui sobre a apresentação, né? Alguns insights aqui também legais, tá? E a ideia é que esse é algo bem descontraído mesmo, bem tranquilo, tá? Mas passando por alguns pontos aqui que podem ser legais também, que podem fazer você refletir, você repensar. E eu não sei se você chegou a assistir o nosso TEDx também, o meu TEDx, né? Então, eu acho que vai ser legal para você entender aí também um pouquinho disso que eu trouxe durante essa apresentação, beleza? Então bora lá ver, eu vou botar aqui na nossa tela, calma aí. E beleza, então ó, aqui eu tô com o meu TEDx, tá vendo? Tá lá no canal oficial do TEDx, né? E o nome da minha apresentação foi Lá na Frente Vai Fazer Sentido, beleza? Então foi bem legal aqui, né? E aí tem até aqui um detalhezinho, ó. Se você gostaria de crescer na vida profissional em uma velocidade acelerada, saiba que não é o único, mas que também existe uma saída. Renan começou sua jornada como empreendedor em 2012, já está no seu 4º projeto, 2 deles ainda de pé. Economista de formação, trabalhou 7 anos como consultor de negócios e hoje se dedica integralmente em orientar e capacitar jovens em início de carreira. Acredita que a educação e o mercado de trabalho estão se transformando e quer ser protagonista nesse cenário. Beleza? Então, enfim, eu conto um pouquinho da minha história aqui, tem até alguns comentários aqui de alguns alunos também, bem legal. E vamos lá, vamos ouvir, vamos entender. Olha que maneiro, ó, aqui no Mix TED Talks, embaixo do Geraldo Rufino. Legal, né? Muito maneiro. Então, deixa eu voltar aqui, ó, só para mostrar. Esse dia também foi super maneiro, assim, foi legal porque você palestra com outras pessoas, cada um traz, né, uma experiência diferente, fala sobre alguns temas também diferentes. Tinha um médico lá no dia que eu me apresentei, contando também, cara, várias histórias muito maneiras. Tinha um refugiado também africano, cara, foi muito, muito, muito legal. E até foi interessante porque a história que eu trouxe e o tema da minha apresentação, ele apesar de ser totalmente diferente, né? Mas, cara, eu cheguei na mesma conclusão do que um outro empreendedor que ele viaja, tem blog sobre viagens e tudo mais, e ele aprendeu um monte de coisa assim nessa vida de nômade louca dele. Mas é uma vida legal também, né? Muito interessante a apresentação dele. E, basicamente, a gente chega na mesma conclusão, né? Que lá na frente vai fazer sentido. Então, isso também foi bem curioso. Mas eu gostei pra caramba e, enfim, bora parar de papo aqui. Vamos lá pra apresentação para entender como é que funcionou. Então, essas foram todas algumas apresentações que tiveram lá no dia, né? Foi um dia só. E vamos lá, vamos começar. Então, o tema também era derrubando muros. Derrubando muros. Então era isso, a gente tinha que trazer, né, alguma crença, assim, que a ideia era meio que dar uma quebrada na crença. Então foi legal, tinha equipe aqui de gravação, foi lá na UF, né, que é a Universidade Federal Fluminense aqui de Niterói. Enfim, bora lá. Fazendo uma pergunta. Quantos aqui gostariam, ou já quiseram em algum momento, crescer mais rápido na sua carreira? Percebe como é que eu tô nervoso? Cara, a gente tinha meio que construir ali um roteirinho, né, para seguir, porque tem tempo máximo, tem organização nos slides, tem várias regrinhas, né? Então você vai ver que, principalmente aqui no começo, eu tô bem nervoso, mas eu fico assim durante tudo, porque eu tava com o roteiro muito na minha cabeça, sabe? E para mim, quando eu tenho um scriptzinho, tipo palavra por palavra que eu tento seguir, é bem pior. Então o ideal, né, eu até me arrependo um pouco, mas tudo bem, foi muito em cima da hora, assim, surgiu tudo muito rápido, sabe? Não deu tempo de treinar tanto, mas eu teria tentado treinar um pouco mais e
criar essa lógica um pouquinho maior na minha cabeça sem ficar tentando lembrar palavra por palavra, sabe? Apesar de eu ter treinado, eu treinei muito, tipo, roteirizado. E, na verdade, eu podia ter focado mais na história. Mas vamos lá, percebe só como eu tô nervoso também? E agora eu vou fazer uma coisa legal também, preste atenção aí. Eu atingi o sucesso profissional de forma mais rápida. Bem, deixa eu fazer uma conta aqui. Tem a galera ali do fundo, o pessoal aqui do lado. Então, hoje na plateia eu estimo que aproximadamente 74,3% das pessoas já quiseram ou querem crescer mais rápido profissionalmente. Ó, isso aí é dica de apresentação. Tipo assim, início da apresentação é bom quebrar o clima, entendeu? Fazer alguma piadinha, quebrar o gelo ali, né? E principalmente até para você mesmo que você está apresentando, isso deixa tipo a galera dar risada, interage, então tipo é legal porque você fica um pouquinho mais à vontade. Então fica a dica aí. Isso é muito comum quando a gente pensa nos dias de hoje, em que a gente está vivendo em um mundo hiperconectado, em que as coisas acontecem cada vez mais rápido. A gente tem qualquer informação a uma distância de um clique. A gente pode fazer qualquer pergunta para o Google, que ele vai nos responder. A gente fica com raiva ou sem paciência quando o Uber demora mais de 5 minutos. A gente quer que ele seja instantâneo. Isso vem mudando, isso vem acontecendo cada vez mais, mas quando a gente fala da nossa profissão, quando a gente fala da nossa carreira, a gente não pode ter pressa, gente. A gente precisa esperar, porque as coisas boas precisam de tempo para amadurecer. Galera, isso aqui é muito fato, tá? A gente, né, principalmente ultimamente, né, nos últimos anos, assim, tudo acontece muito rápido, a gente tem milhões de informações, a gente se olha muito, se compara muito, fica vendo a pessoa de 20 anos que é milionária, a pessoa que, sei lá, cara, conseguiu morar fora, não sei, a gente cria, né, esses padrões, assim, de sucesso na nossa cabeça, a gente fica se comparando, e aí vem essa ansiedade toda, né? Então, o tema da minha apresentação tem muito a ver com essa pressa, né? Então, vocês vão ver que ao longo da minha apresentação aqui, eu vou quebrando um pouco essa visão, assim, né? Através de algumas coisas que aconteceram comigo mesmo, tá? Mas isso aí é fato, tá? Cara, isso é uma armadilha. Toma cuidado para você não achar que você precisa de tudo para ontem, tá bom? Às vezes a gente pensa em um objetivo, a gente quer muito algo profissionalmente, e a gente acha que é simples a gente chegar lá. A gente precisa apenas cumprir algumas etapas, dar alguns passos específicos que a gente conseguirá atingir esse objetivo. Então, por exemplo, se você quer ser um sócio de um escritório de advocacia, você primeiro faz a faculdade de Direito, depois você consegue um estágio no escritório, você faz uma pós, faz um MBA, trabalha duro e você chega lá. Só que a verdade, gente, é que no meio do caminho um monte de coisas acontecem. Coisas novas e inesperadas que você não tinha como prever inicialmente. Inclusive, o seu objetivo também pode mudar. Por exemplo, uma pandemiazinha de 2 anos aí no meio dos seus planos pode fazer você mudar tudo, né? Inclusive pra gente mudou, mas depois eu comento, vamos lá. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória, para vocês entenderem também como isso aconteceu para mim. Tudo começou quando eu fazia faculdade, eu ainda era um universitário, fazia faculdade de economia, e eu sonhava, né, em fazer uma carreira, ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Eu via os filmes, via os livros, abria o jornal e via as notícias, e aquilo me encantava. Eu achava que eu poderia crescer rapidamente, participar de grandes projetos e atingir o sucesso e ter uma boa remuneração, um bom salário. Para ir por esse caminho... Se ligou aí no nervosismo / me perdi no roteiro? Querendo seguir exatamente palavra por palavra, você acaba se atrapalhando mais do que você apresentando como numa conversa, entendeu? Então, isso aí é um risco grande. Então, você vê que eu demoro para falar, né? Minha fala tá lenta, porque eu estou tentando seguir um roteirinho certinho. Então, isso aí é furada, tá bom? Vivendo e aprendendo. A primeira coisa que eu fiz foi conseguir um estágio em um banco. Não era exatamente o que eu queria, porque eu fazia muito trabalho operacional e de controle.
mas eu consegui aprender algumas coisas sobre operações financeiras e tal. E aí, depois de algum tempo, eu sabia que esse estágio não ia me proporcionar o crescimento que eu queria, e eu continuei buscando. E até que, dentro de alguns meses, eu consegui um outro estágio, aí sim, na área de investimentos. Foi a primeira vez que eu pude provar um pouquinho desse meu objetivo profissional. E ali, eu, de fato, lidava com os investimentos. Eu avaliava os novos investimentos, que seriam boas opções para serem feitos, analisava o mercado, a economia, como estava funcionando, e eu acompanhava os investimentos que já tinham sido feitos e via se eles estavam gerando bons ganhos. Foi uma época que eu aprendi muito, eu conheci muita gente desse mercado, eu tive acesso a muito conteúdo que eu não tinha, eu aprendi muito, e foi algo super enriquecedor para mim. Mas eu também conheci um outro lado, que até então, para mim, era pouco falado e pouco conhecido. E esse lado era um lado mais negativo, que por esse mercado ser um mercado super volúvel, né, ele volátil, ele variava muito de acordo com as notícias que iam acontecendo no dia a dia. Então, desde uma guerra do outro lado do mundo, até uma mudança de políticos, ou então uma descoberta ou algo novo que aconteceu e que podia mudar tudo aquilo que você vinha construindo durante muito tempo. Além disso, algumas pessoas sabiam dessa volatilidade e elas se aproveitavam para lançar notícias que fariam o mercado variar também, e assim elas teriam ganhos ou provocariam perdas de outras pessoas. E o que eu percebi é que muitas pessoas que trabalhavam nesse mercado acabavam ficando muito ansiosas. Essas pessoas, elas dormiam pensando em notícias e números e elas acordavam pensando em notícias e números. E foi aí que eu percebi que isso era algo que eu não gostaria, que eu não queria para a minha vida para sempre. Então foi o primeiro momento que o meu objetivo profissional estava mudando. Eu percebi que eu poderia atingir aquilo que eu queria, o crescimento, participar de grandes projetos, fazer algo relevante, fazer diferença, mas não necessariamente precisaria ser no mercado financeiro. Eu poderia fazer isso em qualquer outro mercado. E aí eu mudei o meu objetivo profissional pela primeira vez. Ao invés de uma carreira de sucesso no mercado financeiro, eu busquei uma carreira de sucesso. Isso é importante, tá, galera? Porque a gente tem muito essa visão da sala de aula, da faculdade, né? A gente acha que a gente tem que seguir exatamente o caminhozinho ali, né? Então, quem faz economia tem que ir para o mercado financeiro, quem faz engenharia tem que trabalhar numa fábrica, né? Sendo que não é assim necessariamente, você tem outras áreas também, né? Então, nesse momento aí que eu tô comentando, foi quando eu percebi assim, tipo, putz, cara, eu acho que vale a pena experimentar coisas novas, sabe? Eu acho que isso aqui não foi exatamente o que eu estava buscando. E uma coisa importante é que eu passei anos na faculdade, anos falando que meu sonho era trabalhar no mercado financeiro, né? Que esse era meu objetivo, que eu queria muito, eu ia para palestras, eu fazia isso, fazia aquilo, mas depois de ficar um ano trabalhando mesmo com investimentos, indo em reuniões, conhecendo gente, cara, eu percebi que, tipo assim, putz, isso não tem muito a ver comigo, entendeu? E aí, enfim, segue o baile, mas isso é só para você ficar com essa antena ligada também, que tipo, cara, você não tem obrigação de seguir o óbvio, né? Você tem muitas opções ao seu redor e você tem a liberdade de escolher o que faz mais sentido para você também, tá? Então vamos seguir. E a partir do momento que eu tive essa consciência, as coisas começaram a mudar também. Eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para uma consultoria, que eu ajudaria as empresas que queriam se aventurar no mercado financeiro. Eu não estaria lá mais dentro, mas eu estaria ajudando essas empresas. Eu fui até a última etapa, mas eu não passei. Aquilo me frustrou muito nesse momento, porque era um lugar que eu queria estar e me daria a oportunidade de desenvolver várias habilidades e várias competências que eu ainda não tinha. Uma coisa importante, cara, esse processo, eu fiz um monte de etapa, e eu cheguei na última etapa, que foi a entrevista com a sócia, né? Era uma sócia da área, né? Tipo, eu estava no final da faculdade ainda, faltava tipo um pouco menos de um ano, e ela perguntou assim para mim, Renan, deixa eu te perguntar uma coisa. A grande maioria dos nossos clientes, eles são de São Paulo. Apesar do nosso escritório ser no Rio, a gente vai passar metade da semana, no mínimo, lá em São Paulo. Como é que você vai fazer para conciliar a sua faculdade, né, com o trabalho? Aí, cara, é aquele tipo de
de pergunta que você não está preparado, né? Mas eu ainda tentei, né, argumentar, não, minha faculdade é pública, lá eu consigo, meus professores são tranquilos, falta pouco, blá, blá, blá. Mas, cara, não rolou. Tipo assim, com certeza, né, tinham outros candidatos que também eram legais e que não tinham esse empecilho. Então, no caso, eu fui reprovado, tá? Depois de chegar até essa última etapa. Mas, assim, cara, fiquei com muita vontade de continuar trabalhando lá e aí segue a história. Eu continuei trabalhando na área de investimentos, como estagiário, até que, alguns meses depois, pelo meu bom desempenho nesse processo, eu fui convidado para fazer parte da equipe da mesma consultoria, só que para atuar em outra área. Eu comecei a ajudar não empresas que queriam se aventurar no mercado financeiro, mas qualquer tipo de empresa que gostaria de resolver seus problemas. Então, desde uma empresa que gostaria de reduzir riscos, até melhorar os seus processos internos e reduzir Tentando lembrar as palavras, enfim, tá vendo? eu estaria ajudando essas empresas. E lá foi também uma época muito boa, eu aprendi muito, e lá eu fiquei durante vários anos, e foi onde eu ganhei maturidade profissional, foi onde eu consegui ganhar maturidade profissional. Apesar de estar fazendo algo que eu não imaginava lá atrás, quando eu pensava no mercado financeiro. Cara, eu não sabia nem o que era uma consultoria, você tem noção? Eu tava até na metade da faculdade eu não sabia o que fazia uma consultoria. Não sabia, simplesmente. Por quê? Porque meu professor não falou, a faculdade não me ensinou, o colégio não me ensinou. Você só sabe da teoria, eu sabia sobre cálculo, sabia derivar, fazer integral, né? Mas agora, o que é uma consultoria, cara? Como é que é a vida da consultoria? Não sei. Então, foi um tiro no escuro, mas para mim deu super certo, eu amei. Nesse momento, eu também percebi que tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu gostaria muito de fazer, que era ter o meu próprio negócio. Então, meu objetivo profissional mudava mais uma vez. E eu tentava conectar aquilo que eu estava aprendendo no meu dia a dia com novos projetos que eu estaria lançando. O primeiro projeto que eu lancei foi um projeto de turismo. Eu achava que eu poderia oferecer uma experiência melhor para quem estava viajando. Eu queria ajudar essa pessoa a fazer um planejamento melhor da sua viagem. Desde o momento que ela reserva o avião, o voo, até o passeio que ela vai fazer no segundo dia da viagem dela pela manhã, por exemplo. E foi uma experiência nova, completamente nova para mim, e eu tive muita dificuldade. Era muito difícil de achar material de qualidade que me ajudasse. Estava tudo muito solto, muito espalhado. E, além disso, alguns amigos ainda me perguntavam, Renan, você já tem contador? Você tem CNPJ? Eu falava assim, não sei nem o que é isso, cara. Como assim? Então, eu percebi como era difícil para os novos empreendedores começarem os seus negócios. A partir daí, eu decidi mudar o projeto. E a gente começou a tentar ajudar esses novos empreendedores também a tirarem suas ideias do papel. A ideia era construir uma rede onde os empreendedores pudessem trocar informações, conversar entre si, se ajudarem para chegarem mais longe, chegarem até onde eles queriam. E aí, nesse projeto, a gente já foi bem mais longe. A gente tinha passado por vários aprendizados já no primeiro projeto, que ajudaram a gente no segundo. Então, a gente conseguiu um sócio desenvolvedor, por exemplo, a gente conversou com muitos empreendedores, muitos investidores, e a gente recebeu muito feedback sobre o projeto. Foi muito interessante. Mas, em determinado momento, eu vi que eu precisaria ou largar a minha carreira como consultor e focar no projeto, porque eu precisaria fazer um desenvolvimento pesado, ou a gente precisaria colocar uma grana que a gente não tinha. Então, esse projeto foi parar na gaveta também. Nesse momento, além de estar tocando o projeto e estar trabalhando como consultor, eu fui percebendo que eu gostava, eu gostava muito de ajudar as pessoas. Tá vendo? E tentando encontrar as palavras aí? Isso tudo é, tipo, quando você roteiriza muito sua apresentação, isso pode acontecer mesmo. Essa história aí do empreendedor, cara, é legal porque, tipo, eu descobri isso, tipo, levou alguns anos, assim, né, pra isso aparecer, assim. Mas a vida de empreendedor não é pra qualquer um, não, tá? Tem que ter estômago. Tem que ter muita vontade também, cara. Mas é interessante porque todas as vezes, né, foram coisas que eu
eu senti falta. E aí é aquele negócio, né? Tipo, putz, se eu gostaria de ter isso, por que não oferecer para alguém? A primeira ideia que eu tive de negócio foi quando eu estava escovando os dentes. Eu estava lá nos Estados Unidos estudando na faculdade, né, na universidade. Eu fiz lá um treinamento lá de business e pela empresa que eu trabalhava. E aí a minha escova de dentes, ela estava meio velha já. Eu peguei e joguei a escova inteira fora. Eu falei, putz, joguei a escova inteira, né? Maior desperdício. Por que não jogar só, tipo, a cabeça dela ali, as cerdas, né? E você troca assim, igual o barbeador, né? Você troca só a lâmina, né? Então, tipo, por que não só jogar, tipo, a cabeça dela fora? Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, aí, vocês já viram isso? Aí um monte de gringo, né, do mundo inteiro. Nunca vi. Poxa, por que não fazer isso então? Aí quando eu voltei, fui sondar para ver como é que era e tal, né? E aí cara, entrou numa questão aí de molde, fazer produto, fábrica, cara, uma confusão, assim, tipo, imagina só para um jovem de 20 e poucos anos pensar num negócio desse sem dinheiro, sem nada. Loucura. Mas aí depois disso, né, foi mudando. Então depois teve esse projeto de turismo, aí depois teve o projeto de rede social, que já foi mais para frente, né, que era uma rede para empreendedores. Então a ideia era ser tipo um LinkedIn para empreendedores, conectando todo esse ambiente aí, né? Mas enfim, depois disso aí foi tudo para gaveta e aí segue o baile, segue a história. Pessoas que gostariam de se desenvolver profissionalmente, seja o empreendedor ou seja o cara que trabalhava comigo na consultoria. E foi ficando mais claro para mim, a cada dia que passava, que eu gostaria não apenas de empreender, mas também que eu gostaria de empreender com educação. Seria algo que me daria muita satisfação pessoal e profissional. Eu continuei trabalhando como consultor, foi uma experiência ótima, até que em um determinado momento, para minha surpresa, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área de inovação e novos negócios. E lá, eles buscavam um perfil muito específico, que eu nunca tinha me planejado para ter, mas que, por acaso, pela forma que as coisas foram acontecendo e como eu estava indo perseguindo o meu objetivo, eu acabei indo por esse caminho. Então, eles procuravam uma pessoa que entendesse de negócio, que eu fui parar sem planejar inicialmente, e uma pessoa também que tivesse um perfil empreendedor, que tivesse tocado seus projetos, que foi a outra coisa que eu fiz sem planejar também e que foi acontecendo ao longo do caminho. E lá, eu aprendi um método para tocar os seus projetos, para desenvolver os seus negócios. E eu pude enxergar, por exemplo, os motivos que os meus projetos não tinham dado certo. Foi muito interessante, eu aprendi muito durante esse tempo. E aí eu vi, durante um almoço com um amigo, nós vimos uma oportunidade de começar um negócio com educação. Ele me chamou para abrir um curso de capacitação de jovens. Basicamente, a gente começou ensinando os programas de computação que são mais pedidos no mercado de trabalho. Então, a gente queria diminuir a distância do escritório com a pessoa recém-formada que só pensa em provas e que está na faculdade. Foi muito bom, eu pude aplicar o método que eu vinha aprendendo no meu trabalho desde o começo. A gente começou super pequeno, as primeiras turmas tinham 5 alunos, e foi muito, muito bom, foi um crescimento, uma experiência completamente nova para mim. E aí, nesse momento, o meu objetivo profissional ficou ainda mais claro. Eu queria sim empreender com educação, mas além disso, eu queria empreender com educação para jovens profissionais. Eu gostava de ver pessoas que, assim como eu, estavam começando a carreira e estavam buscando o melhor para elas. Seja em uma carreira de advogado, seja em um cara que queria abrir um negócio próprio, ou um cara que queria apenas conseguir um estágio. Eu gostava de ajudar essas pessoas, eu gosto de ajudar essas pessoas. E isso ficou muito claro para mim. E eu vim desenvolvendo isso com o meu sócio e a minha equipe durante esses 2 anos e meio no nosso negócio. E lá, após algum tempo, aproximadamente 2 anos e meio, eu consegui fazer a transição e eu consegui chegar hoje no meu objetivo que não foi planejado, mas que hoje é algo que que eu tenho clareza que é meu objetivo e que me deixa muito feliz. Então, hoje eu empreendo com educação para jovens profissionais, me dedico integralmente a isso. Essa aqui é uma foto de uma turma lá na sala e nesses quase 3 anos já foram mais de 1.000 alunos impactados.
E aí algumas pessoas... Cara, isso é muito maneiro, porque trabalhar com educação é trabalhar com pessoas, né? Então isso é muito legal, assim, que você conhece a pessoa, você sabe o que ela precisa, sabe qual é a dificuldade. Então isso é uma parada que, pra mim, assim, cara, faz muita diferença. E hoje, né, a gente já passou aí de alunos, a gente já passou de 6 mil alunos. Então a gente levou 3 anos para fazer 1.000, né? Tipo, só no ano passado a gente teve mais de 2 mil alunos. Então isso é bem legal, assim, esse crescimento também. Me perguntam, Renan, o que você pode tirar de aprendizado da sua trajetória, de tudo isso que você passou, essas mudanças que você fez na sua carreira, desde o mercado financeiro até a consultoria, até você trabalhar com novos negócios e abrir o seu próprio negócio? Gente, eu tiro 2 conclusões principais. Cara, aqui é a melhor parte, porque eu tô no final da apresentação, aqui é tipo o grande finale, é tipo o fechamento. E as coisas estão assim, como eu tô tudo roteirizado na cabeça, cara, as palavras parecem que vão faltando, você parece que não vai encontrando, entendeu? Mas é engraçado, tipo assim, você sente que, meu irmão, vai vir um branco agora, muito bom. A primeira conclusão é que é você não se apegar aos seus objetivos iniciais, porque as coisas mudam conforme elas vão acontecendo. E a segunda conclusão, gente, é para você não desprezar as experiências que você pode ter. Porque essa experiência, ela pode te abrir um novo caminho no futuro. E aí, Isso aqui é muito importante, galera. Tipo assim, muito importante. Eu acho que principalmente no começo, tá? Quando você tá lá atrás, saindo da faculdade, entrando no mercado, cara, você ainda não sabe exatamente o que você gosta, o que você quer, entendeu? Na faculdade, então, nem se fala. Então, acho que você tem que se permitir experimentar. Na faculdade, participa de projeto de extensão, sabe? Vai ajudar um amigo que trabalha com alguma coisa, vai fazer um curso diferente, vai aprender um tema que você está ouvindo falar que é interessante, sabe? Porque, cara, a sua vida depois, durante a faculdade parece que é difícil, mas depois fica muito pior, tá? Só para te avisar. Então, aproveita que você tem tempo, você tem menos responsabilidade, depois você vai ter conta para pagar, entendeu? Então, uma coisa que você tem no começo é tempo. Então, use esse tempo para você experimentar, tá bom? Outra coisa importante também conversa com as pessoas, sem entender o que elas estão fazendo, né? Se você é um cara que você sabe alguma coisa, eu sei bastante sobre Excel, tenta ajudar um amigo que precisa de ajuda. Cara, isso acontece comigo até hoje, assim, por exemplo, teve um amigo meu agora que ele trabalha no escritório, né, de advocacia, ele fez direito, advogado, e ele ia fazer uma proposta lá, uma apresentação para um possível cliente. Ele falou, Renan, cara, eu preciso fazer uma apresentação, não sei o que está acontecendo, ele estava desesperado. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou aí, a gente faz junto. Tipo assim, cara, ia ser uma dor de cabeça para mim ir para lá, eu ia perder, tipo, isso era na sexta-feira, eu ia perder minha sexta-noite, sábado de manhã, porque ele só tinha esses 2 horários. Mas assim, no fim das contas acabou que eu nem fui, tá? Ele deu outro jeito lá. Mas o fato de você se pôr à disposição das pessoas para ajudar com alguma coisa que você sabe, isso é networking, tá? E você acaba conhecendo mais também sobre outras áreas, sobre o trabalho das pessoas, o que elas fazem. E aí aquilo, se eu faço isso, só de eu ter me oferecido, tipo assim, eu já tô com uma estrela gigante do lado do nome dessa pessoa, entendeu? Desse meu amigo. E a próxima vez que eu precisar de qualquer coisa, eu vou acionar a pessoa e a pessoa vai me ajudar. Então, o networking, ele é isso também, sabe? E no começo, eu acho que é muito importante você fazer isso, principalmente porque você tem tempo, entendeu? Depois piora, tá? Então eu acho que isso é muito importante e até hoje eu mantenho relacionamento com as pessoas lá do meu estágio do mercado financeiro, com as pessoas lá da consultoria que eu trabalhei, com as pessoas, né, dos projetos que eu participei. Então, cara, isso é algo que vai te abrindo porta, sabe? Então, eu acho que isso aí também, cara, muito, muito, muito importante. Mas vamos lá, vamos para a conclusão. Quando eu olho hoje, aonde eu estou, eu penso que é apenas um passo para onde eu gostaria de ir de verdade. Eu gostaria de transformar o Brasil através da educação. E assim derrubar mais muros que impedem os jovens de conseguirem os seus sonhos, de atingirem seus objetivos profissionais. E aí, gente, se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês hoje, seria: curta a sua jornada.
não tenha pressa, as coisas boas precisam de tempo para funcionarem, para amadurecer. Aqui no final faltou a palavra, cara. Foi muito bom. Era a mesma coisa que eu falei lá na frente. Precisam de tempo para amadurecer, só que aí faltou a palavra. Foi maravilhoso. Hoje seria curta a sua jornada. Não Presta tenha atenção. pressa, as coisas boas precisam de tempo para funcionarem, para amadurecerem. Tá bom? Obrigado. Maravilhoso, cara, maravilhoso. É muito bom ver isso depois. Mas deixa eu voltar aqui, calma aí. Mas, galera, assim, resumindo aqui essa ideia aqui, né? Eu acho que é engraçado porque tem vários elementos aqui, né? Tem a questão da apresentação, tem coisas legais ali que eu fiz, tem coisas, pô, que hoje em dia olhando, tipo assim, eu falo, cara, como é que eu pude fazer isso, sabe? Mas tem todo um contexto, né? Porque, cara, era um evento super maneiro, né? Que eu queria estar. Eu fiz a parada muito em cima da hora, tipo. Eu fui convidado meio que faltando pouco tempo, assim, eles estavam fechando as pessoas e tal, e aí eu fui convidado. Inclusive, isso é uma parada interessante. Eu fui convidado pelo networking, então, tipo, eu conhecia, assim, uma troca despretensiosa de conversa com uma pessoa nova que eu acabei de conhecer, blá, blá, contei minha história ali pra pessoa e tal, ela falou, cara, legal, hein? Ó, eu tô participando do projeto TEDx, blá, 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 eu gostei do que você tá me falando, a gente tá procurando alguém pra falar sobre alguma coisa relativa a isso, não sei o quê, e aí rolou o convite. Eu nem sabia que a pessoa estava lá no TEDx. Então foi pura sorte. Então a questão é o relacionamento, né? Você ter essa, né? Não falar só também de futebol, de BBB, etc. Isso aí também, né? Você vai se conectando com os projetos das outras pessoas também. Isso vai abrindo portas para vocês. Então isso aí também foi importante. Então assim, eu acho que o mais importante, sabe? É você estar presente, você estar querendo dar o seu melhor ali, fazer negócio, ficar atento também, né? Se permitir experimentar, conversar com as pessoas, sabe? Então, eu acho que isso tudo aí é importante. E principalmente também não seguir um roteirozinho na apresentação. Mas isso é importante também, né? Durante as apresentações, você construir ali, né? Ter um fio condutor e ao invés de você também ficar tentando decorar palavrinha por palavrinha, você tentar levar, né, aquela ideia que você trouxe, né? Mas lá no TEDx eles têm tem regras da apresentação. A minha ideia inteira, minha apresentação inteira era outra. Aí eles falaram, não, essa aqui não se encaixou, cria uma nova do zero. Aí foi isso que me atrapalhou também, entendeu? Na verdade foi isso, eu acho, que me atrapalhou bastante, porque eu tive que criar essa apresentação tipo, muito rápido, sabe? E aí eu não consegui fixar a ideia ali na minha cabeça. Mas, bem, foi uma experiência incrível, foi muito maneiro, tinha alguns convidados lá, assim, tipo, da minha família, meus pais, meu irmão, enfim. Eu queria saber de você agora, tá? O que você achou aí que te chamou mais atenção? O que você curtiu mais aí nesse vídeo? Escreve pra mim aí embaixo, tá? E se você ainda não está inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve aí também, deixa aquele like e tamo junto, galera. Beleza? Eu vou ver se eu trago mais alguns conteúdos aqui, não só conteúdo nosso, mas de repente até conteúdo de carreira, assim, sobre alguns assuntos, algumas reportagens, não sei. E vou fazer esse estilo de vídeo aqui meio de react, de tentar ler, de tentar falar, comentar um pouco disso e até de repente trazer pessoas também, acho que é legal, tá? E aí a gente conseguir ir evoluindo aí, desenvolvendo aí, né, essa carreira. Fechou? Tamo junto? Então é isso, espero que você tenha curtido pra caramba. Depois eu vou deixar o link aqui também do vídeo na descrição do vídeo, tá? Do lado do TEDx. E um abração, até a próxima, tamo junto, valeu!